E aí, galera, beleza? Então vamos continuar a nossa discussão sobre ligações químicas, agora na aula 12, só que a gente vai falar sobre ligação covalente. Lembrando que na aula passada a gente falou sobre ligação iônica, que ocorria através de uma transferência de elétrons de um metal para um ametal. Enquanto a ligação iônica ela é caracterizada por uma transferência de elétrons, a ligação covalente ela é caracterizada por um compartilhamento de elétrons. Esse ele significa compartilhamento. Ó. Compartilhamento de elétrons. Então, quem faz ligação covalente, né? Quando ocorre uma ligação covalente, ó. A ligação covalente, ela ocorre entre átomos de ametal, de não metal. Como ninguém aqui vai dar elétrons para ninguém, não é comum um metal participar de ligação covalente. Então vai ser ametal ligado com ametal. Lembrando que o hidrogênio ele é considerado um ametal, um não metal. Agora, como ocorre a ligação covalente? Como que ocorre esse compartilhamento de elétrons, né? Então é a seguinte, a ideia, ó. Eu vou usar como exemplo a ligação entre dois átomos de cloro. Então Cl, Cl. Então, para fazer a ligação covalente, você vai fazer a distribuição eletrônica dos átomos de maneira semelhante ao que a gente fazia lá na ligação iônica, só que você vai representar em torno do átomo os elétrons da camada de valência. E a gente pode representar esses elétrons por um xizinho ou por uma bolinha. O cloro ele é um átomo do grupo 17 ou família 7A. Então ele apresenta 7 elétrons na camada de valência. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, por ser do grupo 17 ou família 7A, ele vai compartilhar um parzinho de elétrons para completar o octeto. Porque agora, esse parzinho de elétrons, ele conta simultaneamente para os dois átomos. Então, esse cloro vai ficar com 2, 4, 6, 8. Está estável. E o outro cloro também. 2, 4, 6, 8. Está estável. A gente pode representar esse parzinho de elétrons compartilhados por um tracinho. Ou a gente pode representar o número de átomos ligados. Cl2. Então, essa aqui é a chamada fórmula eletrônica, que aparece nos vestibulares. Fórmula eletrônica é chamada também de fórmula de Lewis. Quando a gente troca o parzinho de elétrons compartilhados por um tracinho, essa aqui é chamada fórmula estrutural, chamada também de fórmula de Cooper. E quando a gente representa o número de átomos que estão ligados, isso aqui é chamado de fórmula molecular. E aí sim, a gente pode chamar de molécula, percebe? Porque a gente tem os átomos ligados por ligação covalente. Agora, eu gostaria de fazer uma análise mais detalhada disso com você, que tem aparecido nos principais vestibulares. Só que agora, para essa análise mais detalhada, eu vou utilizar o átomo de hidrogênio, que ele é mais simples, só para a gente entender o processo visualmente de maneira mais simplificada. Mas aí a gente vai ali para o cantinho. Ó. Então, imagina o seguinte, moçada. Imagina que a gente vai ligar um átomo de hidrogênio com número atômico igual a 1 com outro átomo de hidrogênio de número atômico igual a 1. Então a gente tem o núcleo e tem a região da eletrosfera. Lembrando que o átomo de hidrogênio tem um elétron aí na região da eletrosfera. Então, vou desenhar duas vezes aqui, né? Então, o núcleo, região da eletrosfera,
e um elétron aqui na região da eletrosfera. Como que a ligação covalente ocorre? Seja para o hidrogênio, seja para o cloro, ou para quaisquer outros átomos que a gente vai representar. Os átomos eles vão se aproximar e a gente vai ter uma sobreposição das eletrosferas. Então, ó, um átomo aproxima do outro e essas eletrosferas elas se sobrepõem. Então aqui vai estar o núcleo de hidrogênio, o núcleo de hidrogênio. E agora esse parzinho de elétrons fica nessa região de intersecção entre as eletrosferas. Ou seja, para que a ligação química possa ocorrer, existe uma distância ideal entre os núcleos, que é a chamada distância de ligação ou tamanho de ligação, no qual a repulsão entre os núcleos ela é minimizada e a atração do núcleo pelos elétrons ela é maximizada. Porque percebe que tem os dois tipos de interação atuando aqui no sistema. A gente tem também a repulsão entre os elétrons, né? Então a gente tem as forças de repulsão entre cargas iguais e as forças de atração entre cargas diferentes. Então, ou seja, existe uma distância ideal no qual há uma maximização das forças de atração e uma minimização das forças de repulsão, de modo que o sistema fique estável. E aí, frequentemente, isso tem caído nos vestibulares como um gráfico, que é o gráfico da energia da interação entre os átomos, que é como se fosse uma energia potencial, em função da distância entre eles. Então a gente tem o seguinte perfil, ó. A gente pode ter inicialmente os dois átomos infinitamente distantes. Deixa eu só melhorar o gráfico aqui, ó. Se a gente tem dois átomos infinitamente distantes, não tem interação nenhuma entre eles. Então, nesse caso, a energia seria zero. Estaria bem aqui no zero. Conforme os átomos vão se aproximando, existe uma distância ideal de ligação. Na hora que a ligação se forma, o sistema se estabiliza. Então, forma um poço de potencial. Lembra que eu falei para vocês em algumas aulas atrás que tudo que é mais estável na natureza é um sistema de menor energia. Então, ao formar a ligação química, a energia de ligação, em módulo, né, o valor dela vai ser positiva, mas ela está associada a uma estabilização, ao poço de potencial. Agora, caso os átomos passassem a se aproximar novamente, numa situação ideal, os núcleos ficariam muito próximos e a repulsão seria maximizada, instabilizando o sistema. E aí a energia voltaria a aumentar. Nesse ponto aqui, galera, é que a gente tem o comprimento de ligação ou a chamada distância de ligação, que é a distância ideal entre os núcleos para formar o poço de potencial, ou seja, para o sistema estabilizar. Então é legal ter uma ideia desse perfil do gráfico na cabeça, beleza? Para formar a ligação química, libera energia, e caso a gente quisesse quebrar a ligação química, a gente teria que fornecer o mesmo valor de energia, só que em módulo. Então iria absorver energia para quebrar, libera energia para formar. Uma vez que você pegou a ideia desse sistema geral, eu vou te apresentar agora uma sequência de exemplos para depois a gente trabalhar os exercícios. Ó. Então, essas moléculas que eu vou representar agora, galera, seria legal que você lembrasse mesmo a estrutura delas de cabeça, porque aparece bastante no vestibular. Então, ó, vou começar ligando hidrogênio. Peraí que esse diz aqui tá ruim. Hidrogênio, número atômico igual a 1, com outro átomo de hidrogênio, número atômico igual a 1. A distribuição de hidrogênio, 1s1, né? Lembra que o hidrogênio ele se estabiliza seguindo o hélio.
Então, o hidrogênio ele estabiliza com 2 elétrons na camada de valência. Então, cada um tem um elétron, eles vão compartilhar um parzinho. Esse parzinho compartilhado, a gente troca por um tracinho. E o número de átomos é 2, né? Então, H2. Então, essa aqui é a chamada fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Essa aqui é a chamada fórmula estrutural. E aqui é a chamada fórmula molecular. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural e fórmula molecular. Segundo exemplo, moçada, ó. Exemplo 2. Eu vou ligar o hidrogênio, número atômico igual a 1, com cloro, número atômico 17. Ou você faz a distribuição eletrônica do cloro, ou você se manca que o cloro ele está no grupo 17. Ou família 7A. Então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Nesse momento do curso, você já se acostumou com isso, né? Então, ó. Hidrogênio, 1 elétron. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Mas aí você distribui de uma maneira que vai te ajudar a fazer o compartilhamento. Então, 2, 4, 6, 7. Se o hidrogênio e cloro compartilharem um parzinho de elétrons, o hidrogênio vai ficar estável com 2 e o cloro fica estável com 2, 4, 6, 8. Esse parzinho de elétrons compartilhados a gente troca por um tracinho e a fórmula molecular seria HCl. Então, novamente, ó, essa aqui é a fórmula eletrônica. Essa aqui é a fórmula estrutural. E HCl é a fórmula molecular. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural e fórmula molecular. Quando a gente tem essa ligação simples entre os átomos, a ligação simples ela é chamada também de ligação sigma. Isso vai ser importante lá em química orgânica também, moçada. Ligação simples, ligação sigma. Vale a pena saber essa classificação. Agora, ó, continuando nossos exemplos, né? Eu vou ligar agora, galera, ó, exemplo 3. Eu vou ligar o oxigênio, número atômico igual a 8, com outro átomo de oxigênio, número atômico igual a 8. Então, o oxigênio, ele é 1s2, 2s2, 2p4. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Aí já pensa, se ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele tende a compartilhar 2 pares de elétrons para completar o octeto. É o quanto falta para o octeto. Então você coloca os elétrons ao redor do oxigênio de uma maneira que te ajude. 2, 4, 6. 2, 4, 6. E aí, para completar o octeto, vamos compartilhar 2 parzinhos de elétrons. Vai ficar 2, 4, 6, 8. Tá estável? Esse também. Essa é a fórmula eletrônica. Vou parar de escrever, tá? Você já sabe, fórmula eletrônica. Se trocar os 2 parzinhos de elétrons compartilhados por um tracinho, cada parzinho é um tracinho. Essa vai ser a fórmula estrutural. E aí, 2 átomos ligados, O2. Essa é a fórmula molecular. Quando a gente tem uma ligação múltipla, uma ligação dupla, uma das ligações a gente classifica como sigma e a outra ligação a gente classifica como ligação do tipo π. Então, ligação sigma e ligação π. Mais um exemplo, galera. Ó. Exemplo 4. Eu vou ligar agora o nitrogênio, número atômico igual a 7, com outro átomo de nitrogênio, número atômico igual a 7. Ou você lembra que o nitrogênio é do grupo 15 ou família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência.
ou faz a distribuição. 1s2, 2s2, 2p3. 3 mais 2, 5. Se eles têm 5 elétrons na camada de valência, então eles tendem a fazer 3 ligações para completar o octeto. Então ficaria, ó, nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5. Nitrogênio 1, 2, 3, 4, 5. Então vai compartilhar um parzinho aqui, um parzinho aqui e um parzinho aqui. Então vai ficar, galera, ó, N tripla N. Ou o número de átomos conectados são 2. Então vai ficar N2. Percebe? Fórmula eletrônica, fórmula estrutural, fórmula molecular. Quando você tem uma ligação múltipla, uma das ligações a gente classifica como sigma, pode ser qualquer uma delas. E as outras duas são chamadas de ligações do tipo π. Então, ligação sigma, π. Ligação sigma, π. Percebe que a partir da fórmula estrutural, a gente tem os números de elétrons compartilhados e não compartilhados, né? Cada uma ligação é um tracinho, que são 2 elétrons compartilhados. Aqui só tem os 2 elétrons compartilhados. Se o cara pedisse pra gente, a partir da fórmula estrutural, o número de elétrons não compartilhados aqui no cloro, você simplesmente pensa em voltar para cá, você completa o octeto. Tipo, 2, 4, 6, 8. Então aqui a gente tem um par de elétrons compartilhados e 3 pares de elétrons não compartilhados. Ou aqui no oxigênio, ó. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Então a gente tem 2 pares de elétrons compartilhados e 4 pares de elétrons não compartilhados. E aqui, ó, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 3 pares de elétrons compartilhados e 2 pares de elétrons não compartilhados. Agora, você consegue fazer se fosse ao contrário? Se eu te der a fórmula molecular, você consegue montar a eletrônica e a estrutural? Tem que conseguir, né? Vou dar aqui para vocês alguns exemplos que são os que vão aparecer na prova, que tem maior tendência de aparecer na prova. Ó, ali era o exemplo 4, né? Exemplo 1, 2, 3, 4, beleza. Então aqui, ó, exemplo 5. Por exemplo, se o cara der pra gente a molécula de água, H2O, o que você tem que saber? Você tem que lembrar, né? Que o oxigênio é do grupo 16 ou família 6A. Então, grupo 16 ou família 6A, ele vai ter 6 elétrons na camada de valência. Como ele aparece uma única vez, você coloca ele como o átomo central, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não vou me preocupar ainda aqui, galera, com a geometria correta da molécula. Depois a gente vai ver isso mais pra frente. Aí você coloca os hidrogênios aqui para compartilhar o parzinho, percebe? Porque aí o oxigênio vai estabilizar fazendo 2 ligações. E cada hidrogênio estabiliza fazendo uma ligação. Então, ó, fórmula molecular, fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Essa é a água, né? Ou exemplo 6, galera. Amônia. NH3. O nitrogênio, ele é do grupo 15. Ou família 5A. Então ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então você faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Distribui os elétrons de uma maneira que te ajude. Aí coloca um hidrogênio para ligar com cada um dos elétrons, né? Compartilha aqui. Compartilha aqui. Compartilha aqui.
E aí a forma estrutural da amônia. Percebe? Se o cara pedisse os elétrons não compartilhados a partir daqui da estrutural, você completa o octeto. Ó. 2, 4, 6, 8. Como se voltasse para cá. 2, 4, 6, 8. Mas a estrutural mesmo, você não precisa representar esses elétrons, né? É caso o cara peça para você completar o octeto. Ó. Exemplo 7. CH4. O carbono, galera, ele é do grupo 14 ou família 4A. Se ele é do grupo 14 ou família 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, mesma ideia. Carbono, 1, 2, 3, 4. E aí coloca um hidrogênio para ligar com cada carbono. Está formando metano aqui, né? Então, ó, vai ligar aqui, vai ligar aqui, vai ligar aqui, vai ligar aqui. E aí a forma estrutural, vou pôr aqui do lado só para não perder exemplo. C, H, H, H. E último exemplo, moçada, antes de fazer os exercícios. CO2. Lembrando que essas aqui são as principais moléculas que aparecem nos principais vestibulares. Seria legal você lembrar o jeitão delas assim de cara, sem precisar montar elas, né? CO2, ó. O carbono, 4 elétrons na camada de valência. Cada oxigênio, 6 elétrons na camada de valência. E aí você simplesmente compartilha. Compartilha aqui, aqui, aqui e aqui. E aí ficaria C dupla O, C dupla O. Então, ó, cada ligação simples é uma ligação sigma. Então, sigma, sigma. Cada ligação simples é uma ligação sigma. E aí, quando tem a ligação múltipla, uma ligação é sigma e a outra ligação é uma ligação do tipo π. Então, sigma π, sigma π. Então, galera, dá um pause aí no vídeo, tenta fazer o exercício da apostila, e aí você volta para cá para a gente corrigir, beleza? Ó, galera, vamos lá então. Vamos fazer o exercício aí da apostila na sequência, tá bom? 1. Ubra. No capítulo O Jardim de Mendeleev, Sacks discorre sobre uma de suas paixões, a tabela periódica. Segundo suas palavras. A tabela periódica era incrivelmente bela. A coisa mais bela que eu já vira. Eu nunca seria capaz de analisar adequadamente o que a beleza significava neste caso para mim. Simplicidade, coerência, ritmo, inevitabilidade, ou talvez a simetria, a abrangência de cada elemento estar firmemente encerrado em seu lugar, sem lacunas, sem exceções, cada coisa subentendendo todo o resto. Ó, usando a tabela periódica dos elementos, então, galera, consultando a tabela, indique se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Então, agora que você já deu pause no vídeo, já copiou a lousa, né? Eu posso apagar aqui, certo? Para a gente fazer os exercícios. Então, saca só, moçada, ó. Primeira afirmativa. Faz aí comigo. O que ele fala, ó? O metal alcalino do terceiro período... Metal alcalino do terceiro período é o sódio. Constando a tabela, vai ter carga mais 1. E o calcogênio de menor massa atômica. O calcogênio de menor massa atômica é o oxigênio. Tem carga menos 2, no caso da ligação iônica. Então, metal com a metal, ligação iônica. Então, o composto seria a fórmula Na2O. Então, a primeira afirmativa, ela é verdadeira.
Beleza. 2. O ferro forma dois cátions estáveis, ferro 2+, e ferro 3+. As fórmulas do cloreto desses cátions são, respectivamente, Fe2Cl e Fe3Cl. Galera, ó, isso é falso? Porque se é ferro 2+ e Cl- e ferro 3+ e Cl-, na hora que a gente cruza as cargas, na verdade vai ficar FeCl2 e FeCl3. Aí tem invertido os índices, né? Então essa aqui ela é falsa. 3. Os elementos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio formam diversos compostos covalentes, sim. Como, por exemplo, a ureia, representado na fórmula aí da apostila, né? É verdade, é um composto covalente, um composto molecular, porque envolve o estabelecimento de ligações covalentes, que são representadas pelos tracinhos. Então isso aqui é verdadeira. E aí, 4. O que ele fala aí? Vamos ver. A molécula C2H6O possui 4 elétrons não compartilhados. E aí que vem a malandragem. Aí que vem o pulo do gato, de jump of the cat, né? Pra você que nasceu nas ruas, né? Que é malandro. Se liga, ó. O carbono, ele vai fazer 4 ligações. Então ele não vai ter elétrons não compartilhados na camada de valência. O hidrogênio também não. Então quem tem elétrons não compartilhados é o oxigênio. E aí, como eu mostrei para vocês, o oxigênio vai apresentar 2 pares de elétrons não compartilhados. Então é só você preencher aqui, ó. Então ele vai ter 4 elétrons não compartilhados? Vai ter 4 elétrons não compartilhados. Então isso aqui é verdadeiro. Sacou? Sem fazer a estrutura, né? Então, galera, a alternativa E é a verdadeira. Beleza. Agora, acompanha aí comigo a questão 2 da FUVEST. The FUVEST. Vamos ver. Então, na 2 ele fala assim, ó. Ele dá a tabela periódica para você poder consultar na própria questão. E ele fala: analise a tabela periódica e as seguintes afirmações a respeito do elemento químico enxofre. 1. O enxofre tem massa atômica maior que o selênio. Isso é falso, galera. Conforme a gente vai descendo na tabela, os elementos estão mais abaixo, são mais pesados. E o selênio está abaixo do enxofre. Então o selênio que tem que ser mais pesado que o enxofre. Então essa é falsa. 2. O enxofre pode formar com hidrogênio um composto molecular de fórmula H2S. Isso é verdadeiro, porque o enxofre ele é da mesma família que o oxigênio. Então o enxofre também vai ter 6 elétrons na camada de valência. Então seria análogo à água, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para estabilizar o enxofre, liga um hidrogênio de cada lado. Então, realmente, a fórmula seria H2S. Verdadeiro. 3. A energia necessária para remover um elétron da camada mais externa do enxofre é maior do que para o sódio? Sim. O sódio, por ser um metal alcalino, ele vai ter uma baixa energia de ionização, né? Então, remover elétron do enxofre, que é um ametal, é mais difícil. Verdadeiro. Lembra que a tendência dos metais é perder elétrons. Então, eles tendem a ter baixa energia de ionização. E 4. O enxofre... Ah, a gente viu que a 2 era verdadeira também, né? Esqueci de colocar. Oh, shit. Ó, dá uma olhada. Oh, foi mal, galera. Caiu aqui. Pode formar com sódio um composto iônico de fórmula Na3S? Não, cuidado, né? O sódio é um metal alcalino, seria sódio mais. Como o enxofre é do grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência, então, para formar um composto iônico, ele receberia 2 elétrons. Seria enxofre 2-. Então, a fórmula seria Na2S.
Então a 4 é falsa. Então são verdadeiras 2 e 3 da FUVEST. Por isso a alternativa C. E aí, galera, a última questão aí do material, uma questão da PUC bem bolada, bem legal mesmo, que vai comparar a distância de ligação. 3, ó. Ele fala assim: o raio covalente de um átomo corresponde à distância entre o núcleo atômico e a camada de valência. O comprimento de ligação é aproximadamente a soma dos raios covalentes. Aí ele dá a fórmula do ácido acético. HCH, C dupla O, OH. Considerando a distribuição eletrônica e o número atômico de cada átomo, a alternativa que apresenta valores coerentes para os comprimentos de ligação. Então, galera, não é que você vai adivinhar o tamanho. Lembra que a gente compara o tamanho dos átomos pela distribuição eletrônica. Então, por exemplo, ó, carbono tem número atômico igual a 6, consultando a tabela. Hidrogênio, 1. E oxigênio, 8. Então, saca só. O hidrogênio é o menor átomo de todos, um S1. O carbono, um S2, 2S2, 2P2. E o oxigênio, um S2, 2S2, 2P4. Então, o hidrogênio é o menor de todos. E esses dois têm um empate no número de camadas. Só que o número atômico do oxigênio é maior. Então, ele vai atrair essas camadas com maior intensidade. Então, o oxigênio ele tem um raio menor que o carbono. Então, ó, quando a gente vê as alternativas aí, galera, ele quer que a gente compare o tamanho das ligações, certo? Então, como que a gente pode pensar nisso, né? Ó, dentre esses dois aqui, o carbono vai ter um raio maior e o hidrogênio é o menor de todos, certo? Então, a gente tem as ligações, ó. CH, CC, CO, C dupla O e OH. Beleza. A ligação OH tem que ser a menor de todas, porque pega os dois de menor raio. Dos valores apresentados aí, o menor valor é 97 picômetros. Beleza. Agora, galera, a ligação CO, C dupla O, elas têm um tamanho próximo, porque são os mesmos elementos conectados. Só que quando você faz uma ligação dupla, é como se fosse um cadarço passado 2 vezes. Então fica um pouquinho mais próximo. Então, pelos valores dados aí, essa aqui deve ser a de 123 e essa aqui é de 132. Porque tem que girar próximo do mesmo valor. Percebe? A ligação CH, que vai envolver o hidrogênio, que é pequenininho, gira em torno de 110 pelo valor da alternativa. Tem que ser um pouquinho maior que OH. E, finalmente, a CC, que pega o cara que é um pouquinho maior aqui, gira em torno de 154. Então, você tem que pensar nas possibilidades de combinação aí, né? Esse é OH, 197. Então, galera, pensando nisso, vai dar a alternativa B. Então, moçada, espero que tenha te ajudado. Essa foi a primeira aula de ligação covalente. Então, até a próxima aula aí. Valeu!